Muito boa tarde, pessoal, e muito bem-vindos a mais esse webinar, essa mesa redonda promovida pela Nutrientes para a Vida, que é uma iniciativa da ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubos. A Nutrientes para a Vida, ou mais conhecida como NPV, é uma iniciativa que tem por objetivo esclarecer sobre o assunto fertilizantes para todos os membros da população. Uma iniciativa que existe desde 2015 e que tem atuado nesse sentido, com inúmeras atividades, entre elas a realização de webinars, de debates, de mesas redondas sobre temas relacionados a fertilizantes ou seu sinônimo, que é justamente o adubo. Adubo e fertilizantes são exatamente sinônimos. O meu nome é Luiz Inácio Prochinov, eu sou ex-professor do Departamento de Ciência do Solo da Exalc, Universidade de São Paulo, ex-diretor no Brasil do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, atualmente o diretor-geral da empresa Nutrição de Plantas, Ciência e Tecnologia, e para o nosso objetivo aqui, o mais importante, eu sou atualmente o coordenador geral da iniciativa Nutrientes para a Vida. Né? Novamente, muito bem-vindos. Vou fazer a moderação, né, desse evento com feras aqui no assunto de fertilizantes, nutrição humana, né? E nós temos tudo para ter um evento grandioso e com muito aprendizado. Muito bem. Fazendo uma introdução, vocês sabem que existe uma controvérsia com relação a fertilizantes. Muitos membros da população recebem informação equivocada, existem mitos relacionados a fertilizante, e nós, através desses webinars, dessas mesas redondas de discussão, procuramos, então, justamente esclarecer a respeito dos diferentes assuntos. E hoje nós temos um webinar, uma mesa redonda muito interessante, que vai pontuar, que vai falar a respeito da relação entre fertilizantes e saúde humana. Esse é o tema de hoje, com 3 feras relacionadas a esse tópico. Antes de começar a nossa mesa redonda, eu gostaria só de passar um vídeo. Entre as atividades da NPV, nós produzimos vídeos educativos a respeito do assunto e, recentemente, nós elaboramos, nós editamos e nós lançamos um vídeo que eu gostaria de passar aqui para vocês agora, tá? Então, vou pedir ao pessoal da retaguarda para passar esse vídeo para todos os presentes. Os fertilizantes são fontes de nutrientes essenciais para as plantas. Graças ao uso de fertilizantes, são poupadas as florestas, produzindo-se mais na mesma área. E nós nos preocupamos com a sua saúde, produzindo vegetais saudáveis com adubação adequada e segura. Por exemplo, o cálcio usado na pastagem alimenta a vaca, que transfere esse importante nutriente para o leite que você consome. Os nossos produtos foram fertilizados adequadamente, seguindo todas as normas agronômicas e oficiais. Acredite na ciência, fertilizantes são nutrientes para a vida. Eles nutrem as plantas para nutrir as pessoas. Muito bem. Então, esse é o último vídeo, que foi um lançamento da Nutrientes para a Vida. Existem inúmeros outros vídeos e materiais educativos no site,
que é justamente www.nutrientesparavida.org.br, né? Convidamos a todos para visitarem o site da NPV. Lembramos que esse webinar está sendo gravado e ele vai estar também à disposição no site da NPV posteriormente. Dito isso, pessoal, feito a introdução, vamos então começar a apresentar os debatedores do nosso webinar de hoje. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar o Dr. Walter Casarim, que é engenheiro agrônomo pela Unesp de Jaboticabal, também engenheiro florestal pela Exalc, Universidade de São Paulo, fez o mestrado em solos e nutrição de plantas, também pela Exalc, e tem o seu doutorado pela Universidade de Montpellier, né, a Escola Superior de Agronomia de Montpellier, na França. E o Walter é o coordenador científico da iniciativa Nutrientes para a Vida. Então, Walter, boa tarde, ainda boa tarde, né, já quase boa noite, e eu pediria que abram, então, a câmera do Walter para ele fazer aí dar um alô inicial para o público que está presente aqui com a gente. Walter. Olá, Luiz, boa tarde, muito obrigado pela apresentação. Eu queria, nesse dia que nós estamos comemorando o Dia da Saúde e Nutrição, né, nós celebrarmos com esse webinar, e nessa oportunidade também estender meus cumprimentos para as nossas duas outras pessoas que vão estar junto com a gente, que são as feras que você disse, que é a Bianca e a Cíntia, né? Meu boa tarde a elas também. E dizer que hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto que é muito gostoso, né? Muito prazeroso, que é falar sobre a nutrição, tanto das pessoas como das plantas, né? E nessas duas saúdes, nós temos a presença importantíssima dos fertilizantes. Então, eu agradeço muito, espero que nós tenhamos um final de tarde agradável, de bons momentos e de bastante aprendizado. Obrigado, Luiz. Com certeza isso vai acontecer. E o Walter lembrou muito bem, né? O evento está sendo realizado hoje justamente porque hoje é o Dia Nacional de Saúde e Nutrição, né? Então, ele foi estabelecido nessa data em comemoração a esse dia. Passando, então, para a apresentação da Bianca Naves, né, que é nutricionista, especialista em medicina do estilo de vida pela American College of Lifestyle Medicine. Ela tem no seu currículo nutrição esportiva pela Universidade de São Paulo e em nutrição em cardiologia pelo Instituto do Coração, o INCOR. Além disso, é sócia fundadora da clínica NutriOffice, em São Paulo. Então, muito bem-vinda, Bianca. É um prazer ter você aqui com a gente. E, por favor, suas considerações iniciais. Muito obrigada, Dr. Luiz, Dr. Walter, um prazer enorme estar aqui. Só faltou nesse mini currículo que eu sou filha e irmã de agrônomos. Então, desde que eu nasci, na verdade, eu nasci já com o pé na terra, eu nasci em uma fazenda no interior de São Paulo, em Matão, onde meu pai de São Paulo fez faculdade na Exalc, foi para Matão gerenciar essa fazenda. Eu conheço a importância, eu vivo a importância de todo o cuidado na produção agrícola, do cuidado no cultivo do solo, né, em como se desenvolve todo o plantio, todas as mudas. Eu vivo na terra há 40 anos. Então, é um prazer enorme hoje associar a minha prática clínica como nutricionista a toda essa técnica, toda essa cultura, né, e toda essa história que o Brasil vive, que é a alta produtividade agrícola. E nós estamos juntos aqui justamente para levar cada vez mais informação de saúde, de nutrição, né, e quebrar os mitos, as crenças erradas que a nossa população brasileira, né, muitas vezes leva para frente. E eu fico muito honrada, muito feliz em participar desse debate tão importante, tão essencial nesse dia que se comemora a Dia da Saúde e da Nutrição. Muito obrigada. Não, nós que agradecemos, e nós percebemos claramente que a Bianca é nutricionista, mas ela tem um pezinho na agronomia, né? Eu acho que se ela tivesse feito agronomia também não estava errado, não. Eu tenho.
Doutor Luiz, eu falo que eu continuo a atuação do meu pai e da minha irmã, né? Eles plantam, cultivam e eu recomendo. Eu trabalho no consumo, né? A gente está numa cadeia alimentar aí, né? Dentro da agronomia e a nutrição. Tá tudo interligado, viu? Que bela cadeia, parabéns. Bom, vamos Obrigada. fazer a apresentação, então, agora da Cíntia Mariotti Lira. É um prazer tê-la com a gente. Profissional da área de marketing, trade marketing, planejamento estratégico e branding. É formada em publicidade e propaganda, com MBA em gestão de marketing pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduanda em gestão de varejo físico e online pela USP, Exalc, e atualmente, né, ela é gestora executiva do Grupo Vegetais Saudáveis. Então, Cíntia, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado pela presença e, por gentileza, as suas considerações iniciais. Boa noite, doutor Luiz, doutor Walter, doutora Bianca. Parabéns também a todos os profissionais da área da saúde pelo Dia Nacional da Saúde e da Nutrição. E é um prazer enorme estar com vocês novamente, aí com o pessoal do Nutrientes para a Vida, que é uma iniciativa que a gente tem muita admiração como grupo de produtores rurais, o quanto é importante o propósito de vocês de levar esse conhecimento sobre os fertilizantes na produção agrícola. Parabéns pela iniciativa e é um prazer enorme estar com vocês essa noite. Quer dizer, início de noite, né? Mas estamos juntos, isso é o mais importante. Nós vamos terminar a tarde e começar a noite juntos, né? Isso muito mesmo. obrigado, muito obrigado aos três pela presença, né? Uma honra, né? Estar com vocês aqui, poder discutir esse assunto e aprender com vocês. Bom, pessoal, algumas instruções gerais antes da gente passar para a sessão de perguntas, respostas e debate. Nós vamos fazer um evento bem informal, né? Acho que já deu para perceber isso, um bate-bola integrando os três, né? Perguntas do público, incentivamos as perguntas do público, né? Nós temos algumas perguntas que nós vamos passar, obviamente, mas vamos dar uma grande preferência também para perguntas dos participantes, né? Vai ser um bate-bola interessante, os três podem complementar as respostas, fiquem à vontade para isso, bem flexível e bem tranquilo, né? Eu só gostaria de pedir para o pessoal da retaguarda, o Evandro Lavorente, mostrar um slide que é justamente para deixar claro para o público, né, como que eles podem fazer a pergunta, né? Então, aqui nós temos, na barra, né, onde vocês têm lá as opções, você tem lá a opção de fazer a pergunta, fazer uma pergunta à equipe, né? Ele está sendo mostrado aí na sua tela. Então, a gente incentiva as perguntas, tá? E ficamos aqui na expectativa de poder atender, né, as dúvidas de todos, tá? Dito isso, pessoal, vamos então começar o nosso debate, né? E eu faria a primeira pergunta para o Walter. Já que nós vamos falar de fertilizante, Walter, e nós temos provavelmente pessoas que não são conhecedoras do assunto, fala um pouquinho o que são fertilizantes, só para deixar claro de uma vez por todas o que são esses produtos. Luiz, é muito importante a gente definir fertilizante, já que ele é o tema central da nossa discussão, né? Mas o fertilizante é uma substância mineral, ou seja, ele é oriundo de minérios de rocha, né? Algo natural, ou orgânica. Alguns fertilizantes são feitos através do nitrogênio do ar, né? Fornecedora de... E o fertilizante é um produto que fornece um ou mais nutrientes de plantas. Os nutrientes contidos no fertilizante são essenciais para a vida da planta ou de qualquer vegetal. Além disso, muitos dos nutrientes contidos nos fertilizantes são essenciais também para nós humanos. Então, à medida que ele está fornecendo para a planta, nós vamos ser providos por esses nutrientes para a nossa saúde, né? Assim, à medida que os fertilizantes estão nutrindo as plantas, nós estaremos também nutrindo as pessoas, né? Eu acho importante também a gente falar sobre o objetivo dos fertilizantes, que é fornecer esses nutrientes às plantas a fim de melhorar o crescimento, aumentar a produção
e também a qualidade dos alimentos que são produzidos, seja folhas, né, no caso de uma alface, de uma rúcula, seja a produção de grãos, que é o caso do feijão, do arroz, do milho, ou até de raízes, né, que é cenoura, mandioca, batata. Enfim, fertilizantes são alimentos para as plantas. Quando adicionamos fertilizantes, estamos ajudando a desenvolver ou a devolver os nutrientes, né, ao solo, porque cada colheita nós estamos levando nutrientes embora daquele solo e nós precisamos devolver esses nutrientes para o solo, que é a forma de ter uma agricultura sustentável. Se a gente mantém um solo fértil, né, nós vamos poder produzir nele por muitos tempos. Uma coisa que eu acho importante também, Luiz, a gente mencionar, nós temos 3 categorias de fertilizantes, que são os fertilizantes minerais, que são esses que são extraídos de depósitos minerais ou vindos do ar, né, que no caso dos fertilizantes nitrogenados. Nós temos fertilizantes orgânicos, que são oriundos de resíduos orgânicos de origem animal ou vegetal, e nós temos os fertilizantes organominerais. Esses são compostos tanto parte de fertilizantes minerais e parte de fertilizantes orgânicos. Então, nós temos um fertilizante com as duas fontes juntas, né? Então, para que a gente possa entender um pouquinho sobre os fertilizantes, rapidamente é isso, Luiz. Muito bom, muito completo. Muito obrigado, Walter. Eu costumo dizer o seguinte: todo ser vivo precisa de nutrientes. Fertilizantes nada mais são do que produtos que contêm nutrientes e que levam nutrientes para as plantas, né? Agora, tem dúvida a respeito de fertilizante? Muita gente é mal informada, então eu vou fazer uma pergunta que para muita gente é óbvia, mas acho que vale a pena esclarecer porque outros têm dúvida a respeito disso. Afinal de contas, e essa pergunta é para quem quiser responder e a interação de vocês. Afinal de contas, os fertilizantes são fundamentais na agricultura ou eles são um problema? Eles representam um problema? São fundamentais ou são um problema? Acho que a Cíntia vai responder. Posso responder, doutor Luiz? Lógico. São fundamentais para a agricultura. Hoje, o agricultor ele tem grandes desafios, além dos climáticos, né? Além da sustentabilidade e da produção. Ele tem que produzir cada vez mais, utilizando menos espaço, menos recurso, para ser sustentável. E, para isso, a nutrição do solo e da planta é fundamental para que você consiga bons frutos, bons produtos, e para que esse produto chegue com qualidade e com saudabilidade até a mesa do nosso consumidor. Então, os fertilizantes são fundamentais para a nossa agricultura. Você vê que é tão fundamental, né, pessoal, que agora, né, infelizmente, nesse fato terrível que nós temos no mundo, que é essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem uma repercussão no mundo todo, afeta, inclusive, a distribuição de fertilizantes, e agora todo mundo ficou muito preocupado com a questão de fertilizante, né? Tendo em vista a sua importância no processo produtivo para providenciar alimentos e saúde para a população. Alguém quer complementar, Walter? Posso, Luiz? É só colocar um outro aspecto com relação a esse efeito fundamental que os fertilizantes têm na nossa vida. Se a gente for buscar uma estimativa que a FAO fez, nós vamos atingir em 2050 uma população aí muito próxima de 10 bilhões de pessoas, né? E essas 10 bilhões de pessoas têm uma grande demanda de alimentos, e então nós vamos ter que produzir alimentos para alimentar essa população toda, né? E existe uma estimativa também que nós vamos ter que aumentar de 50% a 70% a produção de alimentos, né, relativo ao que se produzia em 2007, né? Então, já passou um tempo. Então, uma solução para aumentar a produção de alimento tem 2 caminhos. Primeiro, abrir novas áreas de terra para produzir. Nós teríamos que estar abrindo em torno aí de 50% a 70% mais terras, né, o que vai ocasionar o desmatamento. Ou nós vamos
aumentar a produtividade, ou seja, nós vamos tirar mais alimento dessa mesma terra. Mas para que a gente consiga tirar mais alimento dessa mesma área que nós estamos produzindo hoje, nós precisamos aplicar fertilizantes. Então, o fertilizante ele não tem só uma importância em estar fornecendo o alimento, mas também na preservação do ambiente, porque à medida que você tira mais alimento de uma mesma área, né, você está preservando o desmatamento, né, que é prejudicial para o nosso ambiente. Né? Então, sustentabilidade, né, Dr. Walter? Isso tem tudo a ver com a sustentabilidade, né? Sim. Então, eu acho fundamental em todos os aspectos, né? Não só fornecimento de alimento. Precisamos garantir a segurança não só do alimento, mas a segurança alimentar, né? Alimento seguro é um termo e segurança alimentar é outro termo, né? A segurança alimentar é prover alimento para a população, né? Para que a população não sofra com a falta dele, né? E sem os fertilizantes, realmente, isso é praticamente impossível, né? A gente conseguir. Fora que uma planta bem nutrida, além disso, além dela nutrir esse fruto, né? Ela também não precisa de tanto defensivo, né? Quando você está muito bem com o seu sistema imunológico, você não adoece, né? Então, tem N fatores aí que os fertilizantes são fundamentais aí para a produção agrícola. E essa é uma analogia muito clara que a gente pode fazer com a nossa saúde, né? Nós precisamos do nosso corpo, né, com uma boa imunidade, com um bom metabolismo, nós precisamos de vitaminas, minerais, de nutrientes, né, desde da fase da gestação, né, até o último dia de vida. Nós precisamos de nutrientes adequados. Todos nós, todo ser humano quer viver mais e melhor, né, mas necessariamente ele precisa de um combustível de mais qualidade, né? As plantas, elas precisam ter, vamos dizer, os vegetais, ter mais condições de se desenvolver, da mesma forma que nós, seres humanos. E em muitas situações, hoje, ainda mais com essa atenção que a gente tem para a qualidade de vida, pela saúde nutricional, pela nossa imunidade, né, vem aí hoje uma gama enorme de associação de saúde com nutriente. E muitas vezes a gente não consegue, né, pelo simples fato de se alimentar no dia a dia. E muitas vezes é necessário fazer a suplementação. Então, eu vejo que a fertilização, na verdade, os fertilizantes no solo acabam tendo o mesmo papel nessa produção agrícola, dar sustentação, fomentar, na verdade, dar subsídios para cuidar desse solo, né, e futuramente, logicamente, consequentemente, possibilitar o crescimento e desenvolvimento aí das mudas e vegetais, né, da melhor forma possível. Luiz, se você me permitir, só pegar um ganchinho do que a Bianca está falando, nós estamos meio saindo, mas não saindo totalmente dessa pandemia do Covid-19. Essa pandemia, logicamente que ela trouxe muita coisa negativa, mas ela ressaltou a importância que a nutrição tem, que é em termos de vitamina D, vitamina C, o estado imunológico, que está totalmente voltado para a qualidade de alimento, né? E muitas vezes você não consegue complementar, ter toda uma nutrição perfeita com os alimentos, e a gente vai buscar isso no suplemento, né? Que seriam os nossos fertilizantes, né? Que a gente não pode esquecer disso. O suplemento ele tem uma origem muito semelhante aos fertilizantes. E a gente identifica dentro do nosso círculo de amigos e família pessoas que com um bom estado imunológico que passaram pela Covid sem grandes problemas, né? Mesmo contaminados pelo Covid. Isso devido à alimentação, né? Com certeza. Muito bem, muito obrigado, viu, pela resposta, pela interação, né? Complementação aí um do outro, muito legal. Agora, Bianca, deixa eu te fazer uma pergunta, só para deixar claro para todo mundo. Afinal de contas, fertilizante pode trazer mal, pode fazer mal para a saúde? Porque muita gente acredita nisso. Então, vamos esclarecer isso. Definitivamente não, né? É porque o fertilizante, muitas vezes, ele é confundido, né, com agrotóxico, defensivo agrícola, que é um outro assunto totalmente à parte, né, e que merece uma outra atenção também, né? Para quebrar os mitos e crenças, as fake news que a gente tem por aí. Mas como todo ser vivo, né, precisa de um cuidado nutricional, de um bom fornecimento de nutrientes, de energia, de substâncias,
mostrar, para se desenvolver, o fertilizante vem para adicionar, para complementar, vamos dizer, a nutrição, né, do solo e, consequentemente, das mudas e dos vegetais. Então, é fato que todos nós precisamos de alimentos com melhor condições nutricionais. Nós sabemos a diferença de algumas composições nutricionais de acordo com o tipo de solo, região, do Brasil ou do mundo, enfim, as características, muitas vezes físicas do alimento, até mesmo organoléticas, são diferentes, né, de acordo com essa condição climática, né? No vinho a gente fala de terroir, né? O terroir que influencia totalmente, né, a característica da uva. Nós precisamos ter, né, esse cuidado também. As pessoas muitas vezes estão preocupadas apenas, né, se estão comendo ou não de forma adequada, mas além desse equilíbrio nutricional que a gente preza, né, da quantidade adequada de macronutrientes, micronutrientes, do consumo adequado de gordura, carboidrato, vitaminas, minerais, fibras, enfim, né, desses nutrientes, nós também temos que chamar a atenção, ainda mais estou chamando a atenção aqui, convidando todos os profissionais da saúde que estão nos assistindo também, a conhecer melhor a procedência dos alimentos, como é o cultivo, né? Eu tenho a grande oportunidade de trabalhar com grandes indústrias de alimentos e levar, né, um pouco antes da pandemia, a gente fazia as excursões para a terra, né, para conhecer como é que é feito o plantio. Tomate, eu trabalho com uma grande indústria, uma das maiores indústrias de atomatados do mundo, né? A gente vai lá e mostra como é que é feito o tomate, a necessidade de uso do fertilizante, do defensivo agrícola, para nutrir, para matar a fome de milhares e milhares e milhares de brasileiros, né? Eu acho que hoje nós temos uma população privilegiada que está sedenta por informação, por cuidado, mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande maioria, né, sem alimentos, e esses alimentos precisam chegar, né? Precisam chegar aí nessa população também. Eu acho que nós juntos aí podemos fazer um grande feito na saúde, né? E sobretudo o conhecimento. Eu acho que a gente está aqui justamente para levar conhecimento, tá? Mas é fato, nós precisamos colocar mais vegetais na nossa mesa, nós precisamos quebrar os mitos, né? Nós precisamos, não tem essa de vegetal que tem mais carboidrato, menos carboidrato, não, fruta é fruta, vegetal é vegetal, sem dieta maluca. O importante é a gente atingir aí uma cota de pelo menos 400 gramas de vegetais por dia, dividida entre fruta, verdura, legumes, cereais integrais, leguminosas, e se a gente se organizar, isso fica fácil, não é complicado como as pessoas imaginam. Isso não é simplesmente fazer dieta, é ter um estilo de vida adequado que promova saúde física, emocional e social, né? Na verdade, a Organização Mundial da Saúde já define, né? Saúde, hoje que a gente está comemorando o Dia Nacional da Saúde e Nutrição, não é apenas ausência de doença, né? É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E a comida reúne, a comida traz afeto, a comida é muito mais do que só fornecer nutrientes para o nosso corpo, né? Ela tem um significado muito maior. Mas para isso, eu acho que vale todos nós, convidando todo mundo que está nos ouvindo aqui, a conhecer mais a fundo toda a produção agrícola, de onde vêm nossos alimentos. É importante isso, né, Bianca? Porque eu sempre imagino o seguinte, que o pessoal que vive no centro urbano, principalmente nas grandes cidades, né? Ele senta para tomar o seu café da manhã, come seu almoço, o seu jantar, mas ele não tem uma ligação direta de onde vêm realmente esses alimentos, né? Então é importante, né, entre outras coisas, esclarecer como que é o processo produtivo. Nós cuidamos da parte fertilizante, existem muitos outros aspectos relacionados, e o público urbano precisa conhecer melhor a realidade do campo. Com certeza. Eu gostaria de fazer você levantou a bola, e tem também aqui algumas intervenções do público, né, que eu vou tentar resumir numa pergunta para o Walter, que é a questão de agrotóxico, né? Existe uma confusão muito grande, fertilizante, agrotóxico, boa parte da população acredita que são sinônimos. Então, Walter, vou levantar a bola para você, né, tá pingando para você chegar e bater. Fertilizante e agrotóxico, como é que fica? São sinônimos? E até, eu diria mais, Walter, dentro do que o pessoal está comentando. Agrotóxico, será que é um termo adequado, né? Enfim, dá uma elaborada nisso para a gente, por favor. Vamos lá, Luiz, vamos lá. Ó, Luiz, para a grande maioria, a grande parte dos leigos, né, principalmente essas pessoas que estão na cidade,
os produtos, de uma forma geral, que são usados na agricultura, ainda causam certas confusões e até mesmo preconceito, né? E este é o caso dos fertilizantes e agrotóxicos. Eu colocaria os dois juntos, né? Mas trata-se de produtos totalmente diferentes e com finalidades diferentes. Enquanto o fertilizante fornece nutrientes, como a gente está comentando, né? Fornece nutrientes para as plantas, ou seja, é a comida para a planta. Vamos falar bem simples, né? O agrotóxico é o remédio das plantas. Então, eu não gosto muito, já entrando no detalhe, eu não gosto muito do termo agrotóxico, porque já remete a alguma coisa negativa, né? No mundo todo, esse termo é usado como pesticida. Somente no Brasil ele é usado como agrotóxico. Eu prefiro defensivo agrícola, né? Exatamente, doutor Walter, é o que a gente sempre fala nas nossas produções, né? Para defender a planta das pragas externas, né? Isso. Então, os defensivos são mais utilizados para eliminar plantas daninhas, né, que competem com as plantas que a gente está cultivando por sol ou por nutrientes e por água, né? E também os defensivos vão combater os organismos indesejáveis, como pragas e doenças. Então, a gente pode até fazer uma similaridade. O nosso prato com arroz, feijão, carne e salada, né, é o nosso fertilizante. Agora, o antibiótico, o antifebril, o analgésico é o agrotóxico, né? Se a gente for comparar com aquilo que nós usamos, né? Então, dessa forma, Luiz, eu, respondendo a sua segunda pergunta, eu insisto em não usar o termo agrotóxico, eu prefiro defensivo agrícola, porque é isso que ele faz, né? Eu, hoje, conversando com vocês, eu até citei o ex-ministro Roberto Rodrigues, ele disse, se usa agrotóxico, para nós o remédio devia chamar humanotóxico, né? Porque tem os mesmos princípios, né? Tem os mesmos princípios. Então, enquanto na agricultura você usa inseticidas, a gente usa inseticida para matar barata e pernilongo em casa, né? Se você usa um bactericida na agricultura, né? Nós usamos penicilina para humanos. Se você usa um controle de vírus na agricultura, nós acabamos de tomar vacina contra o Covid para matar o vírus. Então, nós usamos, de uma certa forma, também produtos semelhantes, né, ao agrotóxico que é usado na agricultura, né? Então, é isso. Tá? Eu não sei se eu acabei me enrolando um pouco, mas eu quis deixar mais simples, né, e fazer umas analogias para a gente entender como que funciona cada produto, né, em termos de fertilizante e defensivo agrícolas. Tá? Perfeito. Não, muito bom. Excelente, Walter. Obrigado. Eu também gostaria de fazer uma pequena participação para dizer o seguinte. Eu costumo dizer, né, a história, né, do mundo e da humanidade chegou um determinado momento que nós criamos a chamada agricultura, né? A agricultura é uma invenção do homem, né? A natureza, se nós excluirmos o homem, né, ela não tinha plantas de soja numa fileira espaçado meio metro, uma em seguida da outra. E nós não tínhamos uma plantação de café, tudo junto no mesmo lugar. A natureza ela distribuía as plantas aleatoriamente. Aí chega o homem e cria a agricultura. Ele estabelece um campo de produção de café, tudo junto, só para citar um exemplo. Você imagina para um inseto que adora café, né? Isso virou uma coisa maravilhosa. Ele falou, nossa, um banquete. Quilômetros para achar pé de café. Agora colocaram tudo junto. Então, a praga, e agora até defendendo também o uso dos defensivos agrícolas, né, que muita gente combate, mas a praga fala, meu Deus, virou um paraíso para mim. Nós temos que defender essas plantas. Não tem jeito se nós queremos realmente produzir alimentos, né? A questão não é se pode utilizar, é como utilizar. Tudo na vida é assim, tem que se utilizar da forma correta. Mas, vamos mudar um pouquinho de assunto, passando para a Cíntia, porque eu estou até ansioso para dar oportunidade para você
se você falar qual é o papel desempenhado pelo grupo Vegetais Saudáveis. Eu acho que você vai gostar dessa pergunta. Só vou dar um comentário antes da Cíntia falar. Eu recebo aqui no consultório e na minha casa muitos produtos, novidades, enfim, tudo que é de mais novo na nutrição eu recebo, suplementos. Ai, mas, gente, o que mais faz sucesso, o que domina meu consultório e minha casa, é a cesta da Cíntia dos vegetais saudáveis. Eu preciso de ajuda, tá? Eu preciso de ajuda para levar embora. Tá? Porque é a cesta mais bonita que chega aqui no meu consultório é uma cesta, gente, desse tamanho, lotada de vegetais. É uma alegria para a gente aqui receber esses alimentos lindos, maravilhosos, tá? Todos de qualidade, todos muito bem cuidados, tá? Cíntia, então eu vou te falar, você é muito presente na minha vida, eu espero ansiosamente essa cesta, que esteja não só apenas no dia do nutricionista, tá? Por favor, tá? Pode deixar. Eu estou preparando agora a surpresa para a Páscoa. Então, eu vou ter as temáticas ao longo do ano. Podem ficar ótimo. Todos vão receber a cesta com muito amor e carinho, que eu faço uma honra pessoalmente. Tá, é o melhor presente que eu recebo aqui. Pronto. Nós vamos querer entrar nessa lista aí também. Pode entrar. Nossa, doutor Luiz, vai ser um prazer enorme. Imensurável. Imagina, eu preciso de ajuda para levar embora, gente. Não dá de tão pesada, de tão rica, de tão nutritiva que essa cesta. Tá? Não, brincadeiras à parte, Nossa, brincadeiras à parte, mas obrigado, viu, Bianca, por esse depoimento, né? E realmente vamos agora ouvir a Cíntia, né? O papel do grupo Vegetais Saudáveis e a relação com fertilizantes dentro do trabalho que vocês fazem. Exatamente. Então é o seguinte, o Grupo Vegetais Saudáveis, ele foi criado há 6 anos, com uma iniciativa, são 10 produtores hoje que fazem parte, e eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer os meus 10 parceiros aqui do grupo, Agrivale, Fazenda Alvorada, Jacaré Agricultura, Fischer, LA Ferretti, Tomates Malman, Grupo MNS, Citrícola Lucato, a Tani e a Lusopeira, que são 2 produtores de fora do país, um na Espanha e o outro em Portugal. Então, eu agradeço aí aos meus parceiros que fazem esse grupo ser possível. Há 6 anos atrás, esses produtores se reuniram e perceberam que havia aí uma dúvida na cabeça do consumidor, principalmente nos produtos in natura, né? O que passou por aqui? Quais foram os defensivos utilizados? Produtos químicos que foram utilizados na produção? E realmente isso começou a virar uma grande questão para o consumidor. Então, essas empresas, que são empresas sérias, que possuem certificação de alimento seguro, que fazem um trabalho muito respeitoso no campo, não só com a produção, mas com os trabalhadores do campo, com toda a parte de fertilização adequada, com todo o seu time técnico, né, de pessoas que estão à frente ali da lavoura e da produção. Eles se reuniram para mostrar para o consumidor, para trazer iniciativas que falem que o nosso alimento, nosso produto, ele é seguro, o nosso produto ele é saudável, o nosso produto ele tem qualidade, ele tem garantia de origem, ele tem rastreabilidade, você consegue acompanhar todo o processo, desde o plantio até a chegada ali na gôndola do nosso produto. Então, como eles eram empresas que faziam algo muito diferenciado nesse setor, eles se juntaram para fomentar, para levar essa informação do alimento seguro, do alimento certificado, e também para dizer, olha, nós levamos o melhor e mais saudável alimento até o nosso consumidor. E para isso, nós precisamos sim dos fertilizantes, nós precisamos sim dos defensivos, mas tudo isso feito com muito controle e muita responsabilidade. Então, nós criamos algumas iniciativas de marketing para fomentar o consumo, incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras, principalmente com iniciativas que fossem até o nosso consumidor final para informar tudo isso através de nutricionistas, através de chefes de cozinha, que tragam aí novas versões de consumo para esses produtos. E é aquele jargão que a gente sempre fala, né? Desembalar menos e descascar mais.
Muito bom, muito bem. Muito bem apresentada a iniciativa, né? Parabéns pelo trabalho, né? Nós temos mesmo, já comentei isso, o público urbano conhece pouco a respeito da realidade, né? do agricultor e da agricultura, e esse trabalho vem a complementar e informar, né, esse público a respeito da importância desse trabalho tão nobre. Bom, eu queria fazer uma pergunta agora para os três, fiquem à vontade aí para interagir, que eu acho bem importante. A realidade é a seguinte, que nós temos problemas de desnutrição em várias regiões do mundo, né? Nós temos problemas sérios de deficiência de zinco, de ferro, entre outros nutrientes, né? E como nós ligamos isso com fertilizantes, será que os fertilizantes, então, utilizados adequadamente, podem ajudar a solucionar esse problema dessa deficiência, especificamente mais falando com relação aos micronutrientes agora? Fiquem à vontade, pessoal. Se eu puder começar, pode ser? Pode começar, Walter, por favor. Bom, essa é uma boa pergunta, Luiz. Até eu faço um convite para todos que estão nos assistindo a acessar as nossas mídias sociais, a nossa página na internet, porque constantemente nós estamos escrevendo sobre o assunto nutrição de planta, nutrição humana. E boa parte desses artigos sou eu quem escrevo, e isso me possibilita estar sempre lendo e estudando sobre isso. Sobre esse assunto, Luiz, existe uma estimativa que mais de 2 bilhões de pessoas sofrem de fome oculta. A Bianca estava comentando agora há pouco sobre o problema de importância do alimento, de nutrir bem em termos de saúde, né? E a gente vê que a estatística ressalta a privação de micronutrientes necessária ao crescimento e à boa saúde, né? E o problema se torna ainda mais crítico em crianças pequenas, nas quais a deficiência de micronutrientes causa desnutrição, que pode resultar aí, acho que talvez em dano cognitivo, talvez, né, Bianca? E às vezes, talvez até permanente isso daí. Agora, crianças desnutridas, Luiz, terão uma saúde precária e vão gerar cidadãos de menor produtividade, né? Então, a desnutrição... Menos saudáveis, né? Menos saudáveis. E essa desnutrição é uma grande preocupação, pois compromete bastante as oportunidades e o futuro dessas crianças ou dessas pessoas, né? Como a perspectiva de alcançar um desenvolvimento sustentável para todos. Então, é extremamente preocupante. Então, é preciso, para tudo isso, ter medidas eficazes, né? Para tentar melhorar isso. Tem um outro dado que, até 2030, nós vamos ter quase que metade da população mundial com algum tipo de desnutrição. Então, se torna extremamente importante todo esse assunto de ter alimentos com balanço nutricional importante. E a gente vai inserir aí, né, no caso do zinco, como você citou, uma grande preocupação, principalmente para crianças, né? A gente sabe a importância que o zinco tem no crescimento das crianças. Na Turquia existe um trabalho com biofortificação do trigo para melhorar ou aumentar a estatura das crianças. Agora, a deficiência de ferro, eu tenho um dado que mais de 30% da população mundial são anêmicos, né? Então, são dois elementos de grande importância e que, através de uma boa nutrição de plantas, de uma adubação correta, nós vamos fazer a regulamentação da saúde ou diminuir essa desnutrição nesses nutrientes nessas pessoas. E é muito interessante porque o nosso corpo ele é perfeito. E a gente precisa apenas colaborar para que ele desempenhe essa perfeição, porque aquele indivíduo, criança, adulto, idoso, que tem a restrição do consumo, né, da ingestão de algum nutriente, tem a deficiência nutricional de algum nutriente específico, quando ele consome algum alimento fonte,
ele tem o poder de absorver de forma muito mais efetiva e mais rápida. Né? É diferente, o mesmo alimento, na pessoa que já tem o hábito de consumir, ou daquela pessoa que não tem o hábito, tá? Vamos dizer, que tem uma certa deficiência nutricional, o organismo ele aproveita muito melhor, ou seja, né? É aproveitando aí cada oportunidade de oferta. Então, se a gente ofertar, né, continuar investindo, né, na produção de alimentos altamente nutritivos, com todo esse cultivo, toda essa produção agrícola de forma adequada e correta, nós teremos alimentos de melhor qualidade e, consequentemente, já uma oferta melhor e maior de nutrientes para a nossa sociedade. Luiz, só para complementar, Luiz, eu acho que nós vivemos hoje no mundo um nível alto de insegurança alimentar. Nós precisamos melhorar isso, né? E esse eu acho que um grande desafio que nós temos. Eu acho que é nesse cenário que os fertilizantes podem ajudar. De que forma? Aumentando o conteúdo ou a densidade de nutrientes nos alimentos. Eu acho que é por aí que é o caminho nosso. A saúde pública agradece, professor Walter, porque o custo para a saúde pública, né, de indivíduos não produtivos, não saudáveis, né, desde a infância até a velhice, é muito alta. Né? E a prevenção é sempre o melhor investimento que nós devemos fazer para que a gente tenha redução de custo na saúde pública. É a prevenção. A gente já sabe que essa é a melhor solução. Né? Vamos torcer e fazer nosso papel juntos aí para que isso aconteça. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui do colega Antônio Sônia, né, que está participando aqui. A gente agradece a presença, viu, Antônio, bem como de todos os outros que estão aqui com a gente. Mas a pergunta é a seguinte: se os produtores agrícolas, se eles se tornam, a sua atividade se torna mais produtiva e economicamente mais viável quando eles utilizam fertilizantes. Eu vou passar para o Walter. Walter, por favor. Luiz, você podia só repetir? Se os produtores, dentro da sua atividade, né, a atividade se torna mais, a atividade agrícola, né, se torna mais produtiva, né, e também, em termos de lucro, né, de retorno financeiro, é mais favorável para o agricultor quando ele utiliza fertilizante. Sim, não tem dúvida disso. Eu acho que o primeiro ponto que a gente teria que entender é que os solos brasileiros, os solos tropicais, eles são naturalmente pobres em nutrientes e ácidos. Então, existem dois manejos que são fundamentais. Primeiro, aplicar calcário para estabilizar ou regular esse pH para a planta, que ela vai se desenvolver melhor, e depois dar os nutrientes que elas necessitam, né? Através da adubação ou da fertilização. Nós não podemos esquecer que nós precisamos tirar daquela área o máximo de alimento possível, né? Nós temos que ter uma eficiência de nutrição. Agora, entender que o produtor ele tem, dentro da atividade dele, um objetivo, que é produzir o máximo economicamente viável. Então, ele não vai adubar além do que necessita. Ele não vai colocar defensivos se não tem necessidade, né? Então, em todo o processo, todo o manejo que ele faz, ele está buscando a máxima eficiência econômica, né? Tirar o máximo de alimento, mas com o maior retorno possível para ele. Então, e o fertilizante, se ele não aplicar, ele não tem esse retorno. Tá? Ele é imprescindível. Não tem como. É a mesma coisa que eu querer que um atleta tenha uma performance excelente se ele não tem uma boa alimentação, se ele não tem energia para queimar, né? Então é a mesma coisa, a planta é igualzinha. Só complementando o Walter, é importante essa questão do fertilizante e também o papel do agrônomo ali nessa frente da agricultura, né? Porque tudo realmente pode onerar ou não a produção, mas o mais importante são essas pessoas, a tecnologia e os agrônomos à frente ali para poder dosar tudo isso da maneira correta,
né? Então, fazer essa aplicação de maneira correta, tanto de fertilizante quanto de defensivos, né? Porque toda a questão do alimento seguro vem por trás disso, né? E grandes empresas hoje, produtoras, né, da agricultura, possuem certificação, né? E tudo isso, para você obter essa certificação, você tem que ter todo este cuidado, não só com o uso do fertilizante, mas com o uso do defensivo. Então, tem toda aí uma regra que é seguida, é analisada, tem toda essa equipe técnica responsável por isso, aí fazendo todo esse trabalho à frente. Vou pegar um gancho no que a Cíntia falou, né? Me permitam, né? Desculpe se eu estou interferindo, né? Eu não sou debatedor, né? Mas às vezes a gente gosta de dar uma opinião. Mas tentando resumir o que a Cíntia falou, nós temos um conceito dentro da área agronômica com relação a fertilizante, que ele é simplesmente fundamental. A gente chama do conceito 4C, que é assim, é um resumo de como você utiliza fertilizante de forma correta. E o que é o conceito 4C? É você utilizar o fertilizante correto, a fonte correta, na dose correta, no local correto e na época correta. É lógico que você vai ter que ajustar isso para cada propriedade. Qual é a fonte correta? Qual é a dose correta? Qual é o local correto? Qual é a época correta? Então, não tem uma receita pronta. É a mesma coisa no consultório. A gente faz a adequação de suplementação mineral, vitamínica, de acordo com cada indivíduo, cada condição. Não é a mesma dosagem. Paciente é um paciente, né, doutora? Não é? Exatamente. Acho que a produção agrícola é exatamente igual. Tudo é analisado para que você adeque da melhor forma possível, porque a falta causa deficiência e o excesso causa toxicidade de qualquer coisa, né? De qualquer nutriente, enfim, aditivo, o que for, né? Por isso que a dose deve ser muito individualizada, personalizada, né? Muito calculada também. Mas, viu, Bianca, Luiz, desculpa só, mas eu acredito que quando chega um paciente para você, você vai perguntar para ele o que ele come no dia a dia para depois fazer a adequação, né? Com certeza. E cada indivíduo é um indivíduo. A planta, a gente fala assim, cada cultura é uma cultura, né? Eu não trato da soja como eu trato de um citrus. Cada um tem uma demanda, né? Cada cultura tem as suas necessidades nutricionais e a gente faz essa adequação em função do que tem no solo, porque nós analisamos o solo. E vamos ver. Que são os exames laboratoriais que eu uso, que eu avalio. Então, exatamente isso. É muito semelhante, muito semelhante. E é em função disso que nós vamos fazer as recomendações para aquilo que o Luiz falou. Qual é a fonte que eu vou aplicar correta, qual é a dose correta, quando vai ser aplicado, né? E eu acho que a Cíntia levantou um assunto muito importante. É a presença de um agrônomo para fazer essas recomendações. Você precisa ter isso, né? Da mesma forma que existe um profissional da nutrição humana, existe o profissional agrônomo, né, para as plantas, que se for a olho, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Porque qualquer indivíduo pode na farmácia comprar o complexo vitamínico, qualquer indivíduo. Né? Vamos dizer, qualquer profissional, ou alguém que trabalha com terra, pode pegar o fertilizante e usar na terra, mas dosar, avaliar a qualidade, na verdade, a composição, né, esse ajuste, precisa de um profissional especializado mesmo. Exatamente, isso é fundamental. Muito bom. Né? Bom, se der tempo, depois eu conto uma historinha da parte técnica dessa questão da competência profissional, né? Não sei se vai dar tempo. Mas o pessoal... Agora tá. Fiquei curiosa agora. Pode contar. Vamos ver se dá tempo, eu falo. Mas eu tenho uma pergunta aqui, que é até mais, eu acredito, para a Bianca e para a Cíntia, né? Que é o seguinte, sob o ponto de vista do consumidor, né? Aquele que vai comprar o vegetal, vai comprar o alimento. O que ele pode fazer para ter uma convicção maior de que aquele alimento, aquele vegetal é saudável, né? Que parâmetros que ele
poderia avaliar, né? Fica à vontade, Walter, mas acho que isso aí está mais na área da Bianca e da Cíntia. Eu trabalho diretamente com o consumidor, né? Com o ser humano que vai direto para o mercado, para o hortifruti, na feira, comprar. O primeiro indício, o primeiro fator que leva a pessoa a levar para casa é ele, logicamente, saber da importância, gostar daquele alimento, ou então ter orientação para consumir, mas, sobretudo, gente, é a aparência. Aparência. Tá? Aparência. É o primeiro denominador de compra, né, doutora? As pessoas querem levar um tomate bonito, querem levar uma banana bonita, querem comprar o vegetal bonito, tá? E de preferência, se ele durar mais em casa, se ele tiver de melhor qualidade, ter um tempo de fruteira maior, não, o tempo que fique mais tempo na geladeira, que seja fresco, porque os frescos são assim, né? Os vegetais frescos, eles duram mais, desde que bem armazenados, né? Então, assim, esse é o primeiro indício, é o visual, tá? O visual. Por isso, a aparência, o apelo visual, né? A exposição no supermercado, nas feiras, enfim, é muito importante, né? E eu falo que quando chega a cesta da Cíntia na minha casa, eu tenho 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 2 anos, que ficam enlouquecidas. É da mesma forma que eu apresentar um ovo de chocolate para elas, tá? A cesta, cheia de cor, né? Cheia de tipos de tomate, é o abacate, é o visual, o apelo visual, tá? É o primeiro. E o sabor, logicamente, gente. Não adianta a gente falar que um alimento é maravilhoso, é nutritivo, que aquele alimento vai te fornecer a quantidade certa de vitamina C, mas se ele não for gostoso, ele não é inserido dentro de uma rotina alimentar familiar. Então, tem que ser bonito, gostoso, prazeroso, né? E, logicamente, acessível. Bom, Bianca, deixa eu te fazer uma pergunta aí, que você levantou uma bola aí. É assim, eu acho muito lógico isso, mas confirma para mim. Aliás, eu já ouvi isso também de nutricionistas, que quando você vai montar o seu prato, se você tiver a oportunidade, monte o prato mais colorido possível, né? Por quê? Porque a cor é um reflexo dos compostos que o alimento contém. Exatamente. Isso leva à variedade nutricional, né? Exatamente. Acho que eu penso que faz todo sentido, né? Na minha prescrição nutricional, tá, consuma 3 vegetais diferentes no almoço e 3 vegetais diferentes no jantar. E 3 frutas ao longo do dia, de preferência de variedades distintas também, sendo que uma das frutas, o ideal é ser fruta cítrica, para a gente já garantir a quantidade certa de vitamina C. Porque uma fruta cítrica, uma laranja média, uma mexerica, a gente já consegue a dose de vitamina C que o nosso corpo precisa. Então, essa recomendação é verdade, não é mito, a gente tem essa variedade justamente para complementar, para adequar esse suporte, esse aporte nutricional proveniente da nossa alimentação. Muito bem. Bom, nós já estamos chegando às 18h30, né? Mas a gente tem ainda uma gordurinha para queimar. Eu fui avisado que nós podemos passar um pouquinho do tempo, tá? Então, a gente vai mais um pouquinho com mais algumas perguntas, né? Que a discussão está muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para a Cíntia agora, que é uma coisa até bem polêmica, né? Os produtos chamados orgânicos são mais saudáveis? Nossa, realmente, que pergunta polêmica, doutor Luiz. Mas tudo isso depende. Eu conheço e tenho, inclusive, uma empresa dentro do grupo, a Jacareí Agricultura, que produz orgânicos com muita seriedade. Conheço diversas empresas que produzem orgânicos com muita seriedade, tá, pessoal? Então, isso é muito importante a gente ressaltar isso. Mas tudo depende do manejo, de como aquele produto foi cultivado. No ato do preparo do solo, na hora da fertilização, seja biológica ou mineral, não importa, mas como ele foi feito, né, o orgânico principalmente, eu já vi alguns casos, nós já vimos alguns casos de contaminação por coliforme fecal, né? Então, o que predomina nas culturas? O cuidado de como é feito este manejo, tanto na cultura que nós chamamos convencional, quanto na cultura orgânica. Tudo feito da maneira correta, nenhum e nem outro vão apresentar problemas. Muito pelo contrário.
né? Então, depende como esse produto ele foi cultivado. Se ele foi cultivado de maneira correta, se ele foi fertilizado de maneira correta, se ele foi higienizado de maneira correta, manuseado de maneira correta, ele vai chegar saudável para o público, assim como o convencional e o certificado, que também tem esse papel de fazer tudo corretamente. Em todas as etapas de produção têm que ser feitas, têm que ser cumpridas, para que esse alimento chegue seguro na mesa do consumidor. Muito bem. Ô, Luiz, Oi, pois não, Walter. posso só botar o meu biquinho um pouquinho nesse assunto? Mas Não, é pelo claro. seguinte, até seria importante que as pessoas entendam que a planta, quando ela vai absorver um nutriente, né, ela absorve o nutriente de uma forma específica. Então, se a gente pegar como exemplo o potássio, ela absorve o potássio na forma de K+, né, um íon, né? E, então, se você colocar um fertilizante orgânico, ele vai sofrer todo um processo dentro do solo de mineralização, que nós chamamos, né? E se ele não chegar até a forma K+, a planta não absorve. Se você colocar um fertilizante mineral, né, e esse fertilizante mineral não fornecer o K+, a planta não absorve. Então, quando aquele potássio está no solo, a planta não vai perguntar para o potássio qual a origem dele, se ele veio de um fertilizante orgânico ou veio do mineral, porque é especificamente aquela forma que ele vai absorver, né? E os dois fertilizantes têm que chegar e fornecer aquela forma específica. Então, eu até ontem, né, Bianca, eu passei para você um estudo, um artigo dos nutrólogos, o Luiz conhece também, porque eu e o Luiz nós trabalhamos juntos durante 10 anos no Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, e a gente usava muito esse exemplo desse artigo, onde compara, é um levantamento bibliográfico de 50 anos, né, de trabalhos na literatura que comparam os produtos oriundos da agricultura orgânica e da agricultura convencional. E praticamente não há diferença nutricional dos produtos advindo dessas duas formas de agricultura. Então, as duas formas trazem para nós alimentos que são orgânicos, né? Porque nenhum alimento deixa de ser orgânico. Orgânico, exatamente, né? doutor. Mesmo vindo da agricultura convencional, ele continua sendo orgânico porque ele tem todas as suas características, né, de um produto orgânico, né? É a mesma coisa. Desculpa, só assim para complementar. É a mesma coisa nós. Se eu tomo um suplemento alimentar, né? Ou se eu tomo uma vacina, eu estou tomando um agrotóxico, estou comendo um fertilizante. Eu não vou deixar de ser orgânico. Aqui a minha pele, né, toda essa composição, ela é orgânica. Né? Muito bem. Muito boa colocação. Eu li esse artigo hoje. Oi, Bianca, você quer complementar? Eu li esse artigo hoje, ele realmente explica muito claramente essa comparação. Perfeito. Eu adoraria receber esse artigo, hein, pessoal? Eu te mando. O Walter te mandou, eu te mando. Tá preenchido bem aqui, eu te mando. Muito obrigada. Esse artigo é um artigo importante e famoso. Bom, pessoal, infelizmente, né, nós temos que ir finalizando o nosso debate, o nosso webinar de hoje, né? Nesse dia importante, né, que é o Dia da Saúde e Nutrição, o nosso webinar falando a respeito de fertilizantes e saúde, se existe relação, né? E fica muito claro que existe uma relação entre esses dois itens, né? Fertilizante pode sim levar a mais saúde, desde que utilizado de forma correta, né? E as respostas foram muito claras, né? E convincentes nesse sentido. Mas tem uma última pergunta aqui que eu abriria para os três, né? Só para a gente ir fechando o nosso evento, que é o seguinte, né? Será que é possível a gente, com uma população aí de 7,5 bilhões de habitantes, vamos chegar em 9,5 a 10 bilhões, será que dá para produzir alimento para todo mundo sem fertilizante? Será que isso seria possível? Não. Definitivamente não. Nós precisamos de... Não, é possível. Não tem como. Seja ele orgânico, inorgânico, né? Não importa. A classificação que o Walter colocou,
Mas vamos voltar naquilo que nós falamos, né? Qualquer ser vivo precisa de nutrientes, né? As plantas precisam de nutrientes, né? Se nós não providenciarmos os nutrientes, obviamente não vamos conseguir produzir satisfatoriamente. Bom, eu gostaria de dar um minutinho para cada um fazer um fechamento, né? E depois a gente realmente faz o encerramento do nosso evento. Então, vou começar aqui pela Cíntia. Cíntia, por gentileza, né, os seus comentários finais. Olha, eu só quero agradecer, só tenho que agradecer, porque é sempre uma aula estar com os dois doutores, doutor Luiz, doutor Walter. É sempre uma aula para mim de agro aqui, toda vez que a gente senta para falar desse assunto. Ficaríamos horas aqui falando sobre isso. Doutora Bianca, é sempre um prazer estar com vocês. E precisamos falar mais sobre isso, gente. Desmistificar isso na cabeça da população, né? Nós fazemos o melhor para que a gente possa alimentar o mundo. Então, deixar esse recado que o agro é muito bom, o agro é fundamental para a mesa de todos os brasileiros, e sem os fertilizantes realmente nada disso seria possível. Então, deixo aí o meu agradecimento pela oportunidade de estar com vocês em mais esse encontro. Um grande abraço a todos aí que estão nos assistindo. Muito obrigada. Amém. Obrigada. Muito bem, muito legal. Muito obrigado, né? Walter, passando para você. Luiz, eu vou pegar só um ganchinho na sua última pergunta, antes de falar um tchau e um agradecer. É que a FAO, que é a Organização Voltada para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, em um relatório de 2007, ela disse bem claramente que não seremos capazes de alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 sem o uso criterioso de fertilizantes minerais. Então, a resposta, né, àquela pergunta é definitivamente não, tá? Também, Luiz, recentemente, né, não faz muito tempo, uma universidade americana, ela mostrou que os fertilizantes foram a inovação que mais salvou vidas na história da humanidade, com um total de 2,7 bilhões de pessoas. A segunda inovação que mais salvou vidas foi o grupo sanguíneo, com em torno de 1 bilhão de pessoas, né? Seguido pela vacina de varíola, Revolução Verde, entre outras, né? Então, isso deixa muito claro para nós o quão importante é o fertilizante, né? Não só para a produção de alimentos, mas para trazer saúde para essa população. Então, eu termino assim, agradecendo muito o convite que eu recebi para fazer parte desse seleto grupo aqui, né? Falar que eu fiquei muito feliz de estar junto com você, Cíntia, junto com você, Bianca, e junto com você, Luiz, meu amigo de muitos anos, né? Então é sempre um prazer enorme estar juntos, tá? Muito obrigado e obrigado a todos que nos acompanharam hoje. O prazer é todo meu, Walter, estar com você e hoje estar aqui com a Bianca e a Cíntia, né? É uma honra realmente. Cíntia, desculpe, Bianca, passando para você, então, fazer as suas considerações finais. Eu fico lisonjeada e honrada por compor, por representar a nutrição nessa mesa, nesse time. Eu já estou, né? Eu sou parceira da Nutrientes para a Vida já tem um tempo. Eu fiquei admirada com essa iniciativa e, sobretudo, com a valorização da nutrição, né? A importância que eles deram em ter um nutricionista nesse time, nessa equipe e trazer cada vez mais essa parceria, essa união, né? Como eu falei para o professor Luiz, é uma cadeia alimentar, né? E nessa cadeia, se a gente nutrir essa cadeia desde o solo, a gente nutre a vida. E estamos juntos aqui pela saúde, pela nutrição e, sobretudo, por uma vida bem nutrida, bem vivida, né? E muito bem alimentada. Né? E muito obrigada, gente, por esse bate-papo. Eu também tenho um aprendizado enorme com esse time aí, uma grande honra representar a nutrição por aqui. A nós que agradecemos, viu? É realmente um prazer enorme ter você, ter a Cíntia, o Walter, pessoas aí do mais alto gabarito junto com a iniciativa Nutrientes para a Vida.
Antes de fazer o encerramento, eu vou contar aquela historinha, então, né, pegando o gancho. Oba! Mas talvez seja... Hoje em dia está difícil de contar história, porque com as redes sociais todo mundo conta história, né? Mas quem sabe alguém não ouviu essa história ainda. E o gancho é o seguinte, porque a Cíntia estava falando da importância do agrônomo competente que vai definir as melhores práticas, né? Então, vou fazer uma analogia que eu sempre gosto de passar nas minhas palestras. Só que é sobre um técnico de informática, que é chamado por uma empresa para resolver um problema num computador que é crucial para a empresa. E o computador está com um problema. E ele chega na empresa, ele abre vários compartimentos, estuda a situação, vai numa peça específica, um tipo de um parafuso, e dá uma volta e meia. Fecha, liga e o computador volta a funcionar. Aí o dono da empresa pergunta, ótimo, fica super feliz e fala, quanto que é o seu serviço? E ele fala, amanhã eu te envio a fatura. No outro dia ele envia a fatura, né? E ele enviou uma fatura de um certo valor, né? Vamos imaginar que chutar um valor de 10 mil reais, e o dono achou muito caro e questionou, né? Falou, mas como assim 10 mil reais? Você ficou aqui meia hora, você mudou uma peça e voltou a funcionar. E a resposta dele foi a seguinte, veja bem, o meu custo é dividido em 2 itens. Né? Apertar um parafuso custa 100 reais. Saber qual parafuso apertar custa 9.900 reais. Perfeito. Então, o que acontece é o seguinte, isso se aplica a todos os profissionais. Todos os profissionais competentes, fazendo analogia, eles sabem apertar. Qual é o parafuso? Quanto apertar? O agrônomo faz isso, o nutricionista faz isso, o profissional de marketing faz isso. E nós temos que valorizar isso. Então, agricultores não são exceção. Tem que contar com profissionais competentes que sabem qual parafuso apertar e quanto dá essa volta no parafuso. Então, com isso, gente, eu termino, né, a moderação. Eu agradeço a presença, né, do Walter, da Cíntia, da Bianca, né, que explicaram com tanta didática, né, os diversos assuntos que foram abordados. Muito obrigado mesmo pela presença hoje, né? Isso nos honra demais. Vamos continuar essa parceria com a NPV, né? E fazer um entrosamento cada vez maior. Agradeço também, em nome da NPV, a todos aqueles que estão por trás da realização, que estão nos bastidores da realização desse evento, né? O Evandro Lavorente, a Juliana, a Gisele, o Dolly, pessoal da Biomarketing, né? Porque isso nós estamos aparecendo, eles estão nos bastidores. Então, fica aqui um grande agradecimento a eles. E ao público, né, que nos prestigiou, né, que interagiu, né? Muito obrigado pela presença, né? E nós vamos continuar com os nossos webinars, né? Em breve teremos novidades para vocês. Gente, muito obrigado, um grande abraço e muito boa noite a todos. Grande Boa abraço, noite, pessoal. Foi uma Prazer. honra estar com Boa vocês. noite. Um abraço Tchau, em todos. Deus. Uma vida bem Amém. nutrida, né, doutora? Para todo Uma mundo. vida bem nutrida. Uma vida bem nutrida. Tchau, gente. Um Grande abraço. abraço. tchau. Tchau, tchau. Pessoal.